Всем привет, дорогие друзья! Como é que vocês estão, meu povo brasileiro? Meu nome é Dmitry, sou russo, sim, russo de verdade, da Rússia mesmo, de pais russos que nasceu na Rússia. Só tem uma pequena pegadinha. Eu tô no Brasil faz 2 décadas. Então aqui eu já me sinto em casa, tô super adaptado, tô falando português que nem um brasileiro mesmo, tô aqui ó, dando braçada no Brasil de boa. Mas é claro, sem esquecer as minhas raízes, eu tenho uma escola de russo online, a Troika Idiomas, certo? Ensino russo. E, na verdade, de toda a minha família, antes eu morava com a minha mãe, meu pai, minha irmã, agora todo mundo tá lá na Rússia, eu sou o único que sobrou aqui no Brasil, e eu tô pensando então se eu volto pra Rússia ou não, mas enfim, não sei. E a grande questão é que eu já moro aqui há tanto tempo que eu já me sinto brasileiro, já tô adaptado com todas as coisas que acontecem aqui no Brasil, adaptado com a língua, a cultura, o jeito das pessoas pensarem, né, a única coisa que sobrou de russo em mim, acho que é o que eu sei de russo e a minha cara de gringo. E pra mim é muito interessante ver esses russos que estão chegando mais recentemente no Brasil e vendo a adaptação deles, o que eles estão achando do Brasil, o que eles estão achando, o sofrimento deles aprendendo a língua portuguesa, porque pra mim isso tá tão distante, é uma coisa que eu já passei há tanto tempo atrás, que eu mal lembro. Então, aqui vou ter um pouquinho de nostalgia e eu vou reagir ao vídeo da Olga do Brasil, né, Olga, inclusive o nome da minha mãe, né, Olga. No vídeo no qual ela fala sobre como ela aprendeu português, que estudou português há 7 meses, enfim, vamos assistir esse vídeo juntos. Pra mim é muito interessante ver um russo aprendendo português, porque é um processo que eu passei há tanto tempo. Hoje em dia eu falo português, as pessoas nem acreditam mais que eu sou russo por causa que eu falo português do jeito que eu falo. Então, pessoal, vamos lá, vamos começar a assistir esse vídeo e ver então a jornada da Olga, né, da Olha, que aliás que é apelido de Olga na Rússia. Посмотрим как Оля учила португальский язык. Очень интересно, давайте посмотрим, vamos assistir. Português eu estudo só 7 meses. Eles são realmente, tem esse sotaque muito esquisito. Essa não existe na Rússia. Eu ainda não acredito. Infelizmente também existe uma pequenininha problema exatamente com os russos. Boa noite, bom dia. Qual problema será que existe com os russos? Vamos ver, vamos ver. Boa tarde, meus queridos brasileiros. Meu nome é Olga e sou russa, sim, da Rússia real. E... Pô, mas aí é só escutar ela falando que já dá pra entender que é russa, né? O meu problema, inclusive, é que hoje em dia eu faço vídeos e eu, por exemplo, não consigo mais fazer vídeos desse tipo. Ah, olha só, sou russo no Brasil e blá blá blá, porque o pessoal olha, porra, tu não é russo, né? Tem uns vídeos que eu precisei falar, olha, cara, tá aqui meu passaporte, bicho, eu nasci na Rússia mesmo, né? E ela dá pra ver de que ela realmente é russa, né? Ainda tem bastante sotaque, né? Então... Hoje agora, com vocês, com brasileiros, fala menina da Rússia. Você pode imaginar isso na sua língua maravilhosa, português do Brasil. Sim, você já percebeu meus erros. Eu tenho muita e às vezes mais do que precisa. Para esse dia eu estudo já português 7 meses. Olha só, para 7 meses, cara, eu acho que ela né, esse vídeo eu acho que é antigo, mas já tá falando muito bem. E eu percebi isso, tanto por mim, né, porque eu lembro que quando eu vim pra cá, eu já tava me comunicando em torno de 2 a 3 meses, já tava me comunicando, mas era gurizão, né, era pequenininho. Então também tem essa questão da idade, eu era bem comunicativo, então falava as coisas errado mesmo, mas me comunicava. Mas eu vejo que muitos russos, inclusive os que estão chegando no Brasil agora, os russos parece que têm uma certa facilidade, tanto com português quanto com espanhol, tá? Eu conheço também alguns russos que moram no Uruguai, na Argentina, e o pessoal, não sei o que acontece, o russo parece que ele tem uma certa facilidade para pegar o português para começar a falar, né? Então... é bem interessante isso. 7 meses. E hoje eu quero dividir com vocês minha experiência com essa língua. Porque para nós russos, português é a língua não mais simples do mundo. E às vezes quando eu fazendo alguma tarefa realmente complicada e eu quase quero quebrar minha cabeça, eu realmente penso que pode ser português a língua mais difícil do mundo. Mas não, eu realmente quero continuar. Você já sabe... então, essa é uma coisa interessante, né? Eu acho que o português, ele é uma língua para russos, ela é fácil de você começar a se comunicar, mas ela é muito difícil de você masterizar, de você pegar todos os tempos verbais, toda a gramática, escrever corretamente, né? Então eu lembro que eu sofri bastante, porque depois de 6 anos no Brasil, eu já tinha que prestar Enem e vestibular. Então imagina, um russo... 6 anos morando no Brasil,
Claro que eu ia pra escola, etc., mas de qualquer forma depois tinha que prestar Enem, vestibular, escrever redação, tudo isso, né? Então, realmente eu sei como o português ele é uma língua fácil de você começar a falar, né? Pelo menos para russos, mas eu acho que é um pouquinho difícil de masterizar. Escrever corretamente, aprender a norma culta da língua, etc. Porque eu estou no Brasil já 1 ano e meio, um pouquinho mais. Mas português eu estudo só 7 meses, porque no começo da minha vida aqui eu falava só inglês. Como é que ela sobreviveu 7 meses no Brasil? Não, 7 meses estudando português e morando 1 ano e meio. Por causa da minha trabalho e meus colegas. E depois do meu... Não, beleza, tem os colegas, tem o trabalho, que ela se vira em inglês, mas tipo ir na padaria, supermercado, né? No primeiro ano aqui no Brasil, eu realizei que é não possível morar no Brasil e não falar português. Sem português no Brasil, você não vai nunca entender o Brasil. E quantos comentários eu recebo de vocês, gente, sobre meu sotaque, sobre meus erros, sobre meu português, que não tem problema, sua sotaque mais lindo do mundo, não perde sua sotaque, por favor. E outras mensagens, gente... Olha, eu te dar um совет, vou te dar um conselho. Não perde teu sotaque. É a maior roubada, cara. É a maior roubada. Porque hoje em dia eu trabalho, né? Que nem eu falei, eu sou professor de russo, ensino russo, tenho uma escola de idiomas, né? E como eu perdi o meu sotaque já faz tempo, é muito difícil pra eu fazer esse tipo de vídeo, de apelo, sabe? Russo no Brasil reagindo a não sei o quê. Russo no Brasil falando português. Porque como eu falo perfeitamente, tipo, não tem graça nenhuma, entendeu? Seria mais interessante para o público brasileiro se eu falasse com sotaque, mas eu não consigo mais. Pra mim é tipo mais difícil falar com sotaque do que sem. Então, olha, мой тебе совет, не теряй свой акцент, продолжай с акцентом, это тебе прям вот. Так что давай. Eu ainda não acredito quanto apoio eu recebo de vocês. Suas elogios e seu apoio. Essa é minha grande motivação. Mais grande motivação do que eu poderia ter. Eu não esperava isso, que eu vou começar a falar com os brasileiros com meu português, você sabe? E eles vão achar essa fofo, ou fofinho, que doce. Quando algum meu amigo russo que realmente fala português falavam pra mim: ninguém vai entender isso no Brasil. Essa é errado. E agora eu estou no Brasil, tantos brasileiros gostam de falar comigo e eles me entendem. Gente, eu não... Então, o que acontece? Eu acho que no Brasil, o brasileiro, ele gosta muito de estrangeiro, eu percebi isso, porque toda vez que eu me apresentava, eu falava, eu sou russo. É tipo, você meio que um rockstar, você sendo um estrangeiro no Brasil. Você fala, eu sou russo, ainda mais de um lugar tão diferente, né, como a Rússia. Então, sempre me sentia meio que o pessoal, você é russo, aí começa a perguntar um monte de coisa. Então tem essa questão de que o povo brasileiro, ele é muito curioso e gosta muito dos estrangeiros, ainda mais se tem sotaque. É meio que o brasileiro considera que isso é um charme. Tem alguns países que o pessoal fala, esse cara aí fala com sotaque, não sabe direito o idioma. No Brasil não, no Brasil o pessoal tipo, pô, que legal, cara, e é tão charmoso e não sei o que, e você, é russo, nossa, que legal. Então eu sempre fui tratado assim, sempre meio que quando eu tocava nesse assunto, o pessoal ficava super empolgado. Olha só que legal, ele é russo, entendeu? Você meio que se sente, sendo estrangeiro no Brasil, você meio que se sente um rockstar, né? Uma estrela. Então é interessante isso. Não sei quais palavras certas eu posso falar para vocês e então eu só quero falar realmente aberto. Muito obrigada pelas suas elogios e apoio. Você sabe provavelmente que antes do Brasil eu já viajava para outros países e morava em outros países já. Você sabe, eu quero dividir com vocês honesto minha experiência real. Porque não em todos os países pessoas tão agradáveis e tão queridas. Infelizmente, eu já tinha uns momentos em outros países. Quando eu tentava falar... Quando eu tentei falar na outra língua, ao menos alguma coisa simples, tipo obrigada, ou com licença, na língua local. Ou eles são realmente me não entenderam, ou eles são, pretende que... O quê? E eles são, nunca fizeram algumas elogios, ou falaram que, que legal, você fala a nossa língua. Não, eu posso falar para vocês, esse segredo honesto, que na Europa existe
existem países onde você vai tentar falar na língua local e pessoas vão olhar para você como na alguma mal, como os problemas da cabeça. E, tipo, essa coisa... Então, eu acho que o brasileiro e o russo, eles são um pouco parecidos nisso. Eu tenho muitos alunos que foram pra Rússia, foram fazer intercâmbio, foram turistar, e o russo também, quando vê que você fala pelo menos um pouquinho de russo que seja, eu já fico empolgado também. E ainda mais você fala que é do Brasil, que o Brasil na Rússia ele é muito romantizado, principalmente por conta da parte das novelas brasileiras que passaram na Rússia nos anos 90 e dos clichês, obviamente, que tem de samba, carnaval, é praia, não sei o que, Rio de Janeiro e calças brancas e enfim. E aí o que acontece? Quando você chega na Rússia, você fala, eu sou brasileiro, e aí você ainda fala, e ainda fala isso em russo, chega lá, я бразилец, я говорю на русском языке, o pessoal vai ficar, nичего себе, это что такое, блин? Então o pessoal também fica bem empolgado, pelo menos todos os meus alunos, amigos brasileiros que foram para a Rússia falaram da mesma situação. O pessoal fica muito empolgado e acha muito legal, muito exótico essa coisa do Brasil, né? Então nisso o brasileiro e o russo, eu acho que eles são muito parecidos, gostam de ver, por mais que a pessoa fale errado, mas acha muito bonitinho, tipo, oh meu Deus, olha só, o cara tá falando nossa língua, né? Então interessante isso. Claro que não ajuda totalmente. E você não vai ter mesmo vontade de estudar essa língua mais. Mas Brasil é outro mundo. Eu realmente tinha problemas no começo para falar, exatamente para falar em português. Infelizmente também existe uma pequenininha problema exatamente com os russos. Problema com falar as outras línguas para os russos. Porque a gente sabe, gente, sim, existem alguns filmes no mundo que mostram os russos como pessoas que falam assim só na sua língua. Eu vou falar sua língua, muito interessante. Eu gostou, muito obrigada, pessoas, prazer conhecer você. Vamos beber alguma coisa agora. Sim, você sabe isso. Então, existe esse estereótipo sobre sotaque russo. Assim, isso também é interessante, porque eu sou uma pessoa um pouco introvertida e o pessoal meio que sempre fala, ele é introvertido porque ele é russo, porque ele é frio, ele é calculista, ele não fala, ele é uma pessoa fechada. Quando na verdade, tipo, nada a ver. Tem russo que é introvertido e tem russo que é extrovertido. Tem russo que é meio porra louca, como dizer aqui no Brasil, e tem russo que é um pouquinho mais fechado, né? E tem esse estereótipo também dos filmes, de que o russo é assim, é o cara malvadão, assim, um cara de bravo com um copo de vodka na mão e assim por diante. Então, esses estereótipos existem sim, né? Eu sofro eles, né? Eu já passei por eles e o pessoal, inclusive, meus amigos brasileiros sempre tiram onda comigo, né? Porque, não mexe com ele, que ele é russo, ele é bravo e não sei o quê. Quando na verdade eu sou, tipo, gente boa pra caralho, assim, bem tranquilo. Sou um pouco introvertido, não sou de falar muito. Mas é porque eu sou assim, não é porque eu sou russo. Que é muito grosso, que é muita... não sei, algumas outras palavras. E nos nossos dias, pessoas jovens na Rússia, às vezes se sentem desconfortáveis para falar nas outras línguas, porque eles pensam que pode ser, eles são realmente, têm esse sotaque muito esquisito. Tem vergonha. Mas agora, como eu tenho seu apoio, eu falo para todos os meus amigos na Rússia que, gente, não precisa preocupar, você fala ótimo, só continua, continua que os brazucas são tudo gente boa. Especialmente com meus amigos, quem também estuda português. Gente, eu quero falar que eu realmente amo português para muitas razões, mas principalmente para mim tem duas. Primeira, essa língua realmente é língua viva, e segunda, que é língua realmente muito rica. Quantos gírias você tem? Eu preciso gastar toda a minha vida para estudar tudo. Quantos sotaques você tem? Essa não existe na Rússia. Olha como a Rússia é quantas mais grande do que o Brasil. E no Brasil tem muito mais sotaque do que na Rússia. Rio e São Paulo tem só mais ou menos 1 hora de avião. E paulista. Mais. Na Rússia isso não é possível. Cidades grandes como São Petersburgo, Moscou, Nizhny Novgorod, até Vladivostok, que é muito longe, nas cidades grandes, pessoas falam do mesmo jeito. Eu acho que na Rússia tem diferença. Inclusive não só dentro da Rússia o russo ele é bem homogêneo, como também nas ex-repúblicas, em algumas ex-repúblicas da União Soviética, como por exemplo o Cazaquistão. Eu conheci aqui em Florianópolis, onde eu moro, uma moça do Cazaquistão. E Cazaquistão, cara, é outro país.
é outro país, só que fez parte da União Soviética. E, cara, tipo, a nossa experiência de infância, o jeito da gente falar, o russo dela era igual ao meu, que sou da Sibéria, sabe? Que é o mesmo russo, provavelmente, que a Olga do Brasil fala. E uma coisa curiosa, eu já vi 2 explicações para por que isso acontece na Rússia. Por que no Brasil tem tanto sotaque e na Rússia a língua russa ela é meio que homogênea. São 2 explicações. A primeira explicação que eu vi é que quando teve a Revolução Russa, ou Revolução Socialista, foi feito um programa de alfabetização universal para todos. Então, basicamente, todo o país, ele foi sei lá, 2, 3 décadas, foi alfabetizado meio que ao mesmo tempo, seguindo o mesmo padrão de língua, mesmos livros, mesmo sistema de ensino, né? E isso foi feito num período muito curto, tá? E depois, a outra explicação que eu vi, que foi de um linguista, mês passado eu tive em Buenos Aires num curso de ensino de russo para professores, né? Então era um curso para professores de russo, e lá um dos speakers, dos palestrantes, ele me explicou, falou, olha, o que acontece aqui na Rússia também, na Rússia e nas ex-repúblicas soviéticas, era tudo um país só, e era um governo totalitário. E como era um governo totalitário, o governo totalitário também ele tinha... ele forçava muito a padronização da língua. Então, basicamente, ele falou que toda a Rússia começou a falar, basicamente, o mesmo russo que era falado em Moscou. Porque Moscou é onde estava o governo, e esse é o russo que é de onde vinham os programas de TV, a rádio, toda a política do país, né, vinha dali. Então, meio que o russo passou a meio que ficar todo padronizado do jeito moscovita de falar. Então, essa foi uma outra explicação que eu vi, né, de um especialista, uma pessoa que pesquisava, que entendia da área, que falou, olha, provavelmente foi isso que aconteceu. Então, são essas 2 explicações para mostrar por que o russo é tão homogêneo dentro da Rússia. É uma coisa muito interessante. Você vai em Vladivostok e Moscou, 2 pontas totalmente diferentes, cara, não tem praticamente sotaque nenhum. É o mesmo russo, Você vai no Cazaquistão também, é praticamente o mesmo russo. Cazaquistão, Lituânia, então é bem interessante. Aqui no Brasil não, que nem ela falou, né? Uma pessoa do Nordeste, de São Paulo, do Rio Grande do Sul e do Rio falam línguas diferentes, né? Aqui no Sul é tudo bate, não sei o que, né? E São Paulo tem o sotaque próprio deles, né? Tem o carioca, o baiano, então tem muita diferença de sotaque aqui no Brasil. O que faz a língua brasileira também ser muito rica, porque tem o pessoal que fala que assim, porque o português ele não é muito padronizado, tinha que ter mais padrão, e essa coisa. Tem gente que tem essa visão de que, não, o sotaque daqui é ruim, o sotaque dali é feio, quando na verdade os sotaques, quando você for perguntar a um linguista, um especialista, um estudioso da área de línguas, qualquer um deles vai te dizer, cara, regionalismos, gírias locais, sotaques, tudo isso são riquezas da língua. Tudo isso enriquece a língua, deixa ela mais rica, mais bonita até. Então é bem interessante isso aqui no Brasil. Diferença nos sotaques só nas cidades grandes e nas algumas fazendas, como você chama, exterior, sim? Nas cidades pequenininhas. Então, sim, aqui tem sotaques. Também eu frequentemente recebo alguns comentários sobre que meu sotaque às vezes parecida com o sotaque do Portugal, da Europa. E para mim isso é tão confuso, porque a gente na Rússia considera o jeito como pessoas falam no Portugal como o jeito da Polônia. No Portugal eles usam muito como na Polônia, para mim é quase a mesma coisa. Grzegorz Brzęczy-Szczykiewicz. Brzęczy-Szczykiewicz. Português de Portugal. Szczerze-Wołszyce, powiat Łękołody. E quando eu viajei para Portugal, para Lisboa, eu... Assim, o primeiro português que eu aprendi foi português brasileiro. Então, o primeiro contato que eu tive com português, que durou em torno, né? Eu fui escutar português de Portugal depois de morar aqui no Brasil 2 ou 3 anos, que eu vi um noticiário de Portugal. E aquilo me chocou tanto, cara, eu fiquei, porque eu já estava familiarizado com o português brasileiro, e quando eu escutei o português de Portugal, eu achei muito bizarro, cara, muito estranho, assim, meu Deus, que coisa horrorosa. Então, eu particularmente, eu acho que, depois disso eu mudei um pouco de opinião, eu acho que o português de Portugal também é uma língua interessante, mas eu ainda acho o português brasileiro mais bonito, tá? E o português de Portugal, eu diria que ele até é um pouco mais parecido na sua fonética, ele é um pouco mais duro, tem uns sons
que lembram mais o russo. Por exemplo, quando eles falam, né? Ah, minha tia, né? Minha tia, e assim por diante. Esse som do i, ele é bem característico do russo. Enquanto que no português não, é sempre i, simplesmente é minha tia, né? No Portugal é minha tia. Então eu acho que até, aqui, claro, uma opinião minha, eu acho que o português de Portugal, ele até tem uma sonoridade mais parecida com uma fonética, talvez um pouco mais parecida com o russo, mas não sei. Eu ainda lembro como eu até não entendi às vezes o que pessoas falam. Eu não quero falar nada mal sobre o sotaque do Portugal. Só pra mim, mais conhecido o sotaque do Brasil, porque eu moro aqui, eu estudo aqui e eu quase não tenho experiência com o sotaque do Portugal. Na última semana, alguém escreveu pra mim que se eu vou continuar a estudar português e perder o meu sotaque russo, ele vai parar com meus vídeos. É uma cilada, Olga. Não perde o sotaque, не теряй свой акцент. Даже не думай об этом. Вот. То есть акцент делает тебя очень популярным в Бразилии. Если ты говоришь с акцентом, то ты прям, это такой шарм, так, вот. А если будешь говорить как я, то никто тобой не будет интересоваться. Так что вот, мой тебе пример, не теряй акцент. Vai inscreva-se no meu canal. E eu fiquei... Olga, olha a quantidade de teus inscritos e a quantidade dos meus inscritos. Com sotaque e sem sotaque. Vou te naglядный пример. Perdida. Gente, tipo, não, eu quero estudar português mais, porque eu quero saber mais palavras. Mas prometa pra mim que você vai continuar comigo. Porque então eu totalmente perdida e não sei o que fazer. Vocês, melhor ajudantes do mundo. Eu quero falar pra vocês que vocês fazem alguma pequena menina russinha tão feliz e ajuda tanto pra ela que você até não pode imaginar. Esse domingo às 20 horas eu quero fazer transmissão ao vivo pra falar sobre isso e não... Молодец, молодец. За 7 месяцев у тебя очень большой прогресс. Молодец. И уже хорошо говоришь на португальском. Прям респект. Então... Tá de parabéns, né? Depois de 7 meses estudando português, já tá falando muito bem. Então, show de bola. Muito bem, é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham achado esse vídeo divertido, tenham se divertido junto comigo. E, enfim, foi isso. Pra mim é muito interessante ver os russos que estão chegando agora, que estão tendo que aprender o português, se adaptar a todos os perrengues que eles estão passando aqui, essas adaptações, que nem eu já falei no início do vídeo. Então pra mim é super interessante. Então se você gostou, deixe seu joinha, se inscreva no canal e pode deixar mais sugestões de reacts de vídeos da Olga ou de algum outro youtuber pra eu reagir e comentar. É isso, muito obrigado pela sua atenção. Das Cores Trete, até o próximo vídeo. Pra cá.